Olá, seja bem-vindo. Sou o Horário do Universo da DVPL e essa é a introdução do curso MVC, Model View Controller. O MVC é um padrão de arquitetura que separa a lógica de apresentação da lógica de negócio, tornando o seu código mais organizado, limpo e de fácil manutenção. O MVC da DVPL não é exatamente igual ao do Java, PHP ou outras linguagens de programação. Para quem já conhece, sabe que lá no Java criamos a pasta bin, dentro dele os arquivos cliente, fornecedor, setters and getters. E depois uma pasta DAO com funções lá, inclui, altera, lista, que retornam um arraylist, e assim por diante. E na camada de apresentação criamos um XHTML ou um arquivo JSP para apresentação da tela, para o usuário final. Mesmo assim não sendo exatamente igual a essas linguagens, o MVC do ADVPL é muito eficaz e super recomendado para desenvolvimento. Ele facilita muito o dia a dia do desenvolvimento dos desenvolvedores. Torna seu código limpo, como eu disse, e de fácil manutenção, já que separa as regras. Então você pode ir direto no lugar onde está o erro ou onde precisa de manutenção ou melhoria. Bem, agora eu vou mostrar como era feito no método tradicional, ou seja, antes do MVC. Bem, vou abrir aqui o Notepad para demonstrar. Bem, vamos supor aqui que tínhamos duas tabelas, getDados e InChoice em cima. Era feito aqui um hacklock na tabela 1, ctabela 01, aqui llock, para verificar se já existe o... E aqui nessa variável eu recebi aqui um dbseek, que xfilial, né? Aqui é na gravação que eu estou demonstrando. Aqui um vamos supor que a tabela é ZZA, ID. Pronto, aqui um else e um indif. Aqui um msg stop. Que título. Erro e um return aqui no final. Aqui começava a gravação dos dados. Tipo ZZA ID. Recebia x filial de ZZA. Ctabela 01. Ou ao invés de usar ZZ, nós podemos usar aqui ZZA. Vamos trocar aqui. Pronto, fica mais fácil. Vamos ver, substituir tudo. Pronto. E aqui fazer aqui filial, né? E aqui é o ID. Aqui recebi o ID. Bem, ZZA ms-unlock aqui para a gravação. Depois aqui fazíamos a gravação da tabela 2. Vamos supor que era ZZB. ZZB aqui. Pronto. E aqui tinha um laço aqui no ACOLS da tela. To land ACOLS. Às vezes usávamos a clone para colocar o conteúdo dentro da ACOLS ou pegávamos direto do objeto. NextNE. Bem, aqui é ZZB também. E aqui também tinha um campo sequência, né? Ou item. Que recebia tipo uma variável citem. E esse citem aqui era soma 1 de citem. Que o citem tinha um valor de isso, por exemplo.
Isso daqui é um exemplo como era feito antigamente, sim, antes do MVC, num método tradicional. E aqui também tinha um ACOLS DNI de 2. Isso daqui é a posição. Era usado GDField pós ou um GDField pós ou um ASCAN no reader. Aqui o nome do campo, por exemplo, DZB item. Era assim que era feito. Aqui em cima, fazia um controle de transação, begin transaction, end transaction aqui no final. E que antes do return, se desse algum erro, usava um disarm transaction. Disarm transaction. Pronto. Era feito assim. Aqui. E se tivesse outra tabela, ia complicando mais, né? Porque ia fazer aqui o controle de uma terceira tabela. E também poderia ter função que retornava verdadeiro ou falso, com cálculo. E se desse falso, também desarmava a transação e voltava os dados ao normal. Controle de transação é para não ficar registro numa tabela e na outra não, para ficar dados perdidos. Bem, em alguns casos também usava em conjunto com begin sequence, mais end sequence, mais break. Isso aqui era para a gravação. Com o MVC você não precisa mais fazer isso, você não controla mais isso. Ele já faz automaticamente para você, com 2, 3, 4 tabelas. Com uma também, mas no caso de 2 ele já relaciona as duas tabelas, você configura o relacionamento entre elas, entre os campos, e ele já faz tudo isso para você automático, essa gravação. E eu vou ensinar isso no curso. E como era carregado os dados na tela? Aqui você colocava as variáveis, carregava aqui no cabeçalho, e depois precisava carregar no ACOLS. O que você fazia? No X3 você posicionava na tabela, aqui, por exemplo, ZZB, que é a do ACOLS, né? O cabeçalho é o ZZA, que você faria um do while, and do, aqui um DB skip, SX3 e aqui um not EOF. End, que é x3 arquivo igual zzb. E aqui você carregava o reader, né? Que é as colunas do grid. Por exemplo, x3 título, x3 x3 campo. Aí depois de carregado aqui o reader, precisava carregar no método tradicional o ACOLS. Então vimos aqui if inclui, para saber se era inclusão. E aqui adicionava, se era inclusão, adicionava uma linha vazia. E se não era inclusão, carregava os dados. Aí aqui pegava tipo zzb filial. Pronto. Item. ID. Deixa eu ver aqui. Aqui colocava se foi encontrado o registro. Aqui tipo zzb. dbseq. Que passava o filial. ZZA filial. Mais ZZA ID. Deixa eu ver aqui um indif. Pois aqui precisava de um doar.
undo, aqui um zzb db skip, aqui precisavam também no zzb notof and deixa eu ver aqui zzb id igual zza id. Então aqui você tinha o controle, ia carregando aqui os dados no calls, deixa eu ver se é esse daqui mesmo, if, é mais ou menos esse o código aqui mesmo, que era usado aqui, a header, a calls. Bem, e com o MVC você não precisa mais nada disso daqui. O MVC controla automaticamente o carregamento dos dados das tabelas, 2, 3, 4, e assim por diante, basta você relacionar as tabelas. Por isso eu falo que o MVC é muito bom e eu recomendo fortemente aprender MVC e recomendo este curso aqui. Bem, o MVC é usado em todo tipo de desenvolvimento? A resposta é não. Por exemplo, se você for importar um XML, criar uma tela, você trata as tags e gera um exec alto. Ou exportar um CSV. Você pega os dados que você vai exportar, cria a query, o usuário final digita os parâmetros e você exporta. Ou até o mesmo ponto de entrada, você não precisa. Você faz um ponto de entrada, coloca os retornos que ele necessita e pronto. Não precisa de MVC. MVC é mais indicado para cadastros. Com 2, 3, 4 tabelas, 5, uma tabela. O MVC substitui as funções AX cadastro, AX inclui, altera, visualiza, inclui, visualiza, deleta. E modelo 3 também. E a sintaxe que é utilizada. Bem, tem duas sintaxes. A do Clipper e a da DVPL. Vou mostrar aqui. Vamos acessar o TDN. Eu utilizo a do DVPL. O TDN parece um pouco lento. Bem, não está entrando. Eu vou mostrar aqui mesmo. Que como que era. Aqui a sintaxe do Clipper era assim. 01 msget ovar var cvar picture tal aqui size xx off odlg. Bem, e aqui o mesmo para você criar na sintaxe advpl era oget tget new e aqui você passava os parâmetros. Bem, TDN está com algum problema. Então aqui, qual que é a diferença entre elas? Não existe, é questão de costume e de preferência do desenvolvedor. Eu utilizo essa segunda aqui da DVPL e é essa que eu vou ensinar no curso, passar no curso. Mesmo eu usando essa daqui no dia a dia, que tenho mais costume, eu acredito que essa do Clipper tem uma certa vantagem nessa. E por que que eu falo isso? Bem, aqui no caso, se você precisar de uma propriedade aqui, você escreve aqui, validação, xx, aqui, um bloco de código. Colocar aqui que é hasButton, você escreve aqui, hasButton. E como que é feito aqui nessa sintaxe? Que, por exemplo, hasButton é a propriedade 28. Você tem que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim por diante. Aí quando você chega na 28, você seta a propriedade. Claro que nesse caso aqui do ADVPL, tanto no outro, você pode colocar a propriedade direta aqui, ó, bvalid, que é um bloco de código, xxx aqui, bchange, setar a propriedade por aqui.
Bem, e nesse curso será usado um e-book que eu escrevi. Vou abrir ele aqui. Bem, esse é o e-book. Ele será disponibilizado junto do curso. O e-book está muito top, meu. Não é porque fui eu que escrevi, mas eu procurei ser mais objetivo e prático possível. Imaginei pôr imagens, mas depois eu acabei pensando melhor e acabei retirando as imagens dele e deixei apenas bem direto assim com escritas de como fazer o MVC. Será utilizado para auxiliar no curso e também no dia a dia do desenvolvimento. No seu desenvolvimento, você pode utilizar ele. Bem, essa é a introdução do curso MVC. O curso visa ensinar de forma objetiva, simples e prática. Compartilhe com seus amigos. Divulgue para quem deseja aprender MVC na DVPL. Um abraço e até a segunda aula do curso.